Olá, seja muito bem-vindo a este primeiro episódio da série Cresça na Crise, como reorganizar a sua empresa. Nesta série com 10 episódios, você vai ter acesso aos princípios que têm ajudado empreendedores do mundo todo a vencer momentos difíceis, momentos de desafio como este que nós estamos enfrentando. Meu nome é Simon Rios, sou especialista em comunicação e consultor de empresas e estarei aqui na TV Postos para ajudar você a crescer na crise. Neste primeiro episódio, nós temos um desafio, que é desmistificar a ideia de crise. Muitas pessoas veem na palavra crise alguns conceitos errados, que é minha obrigação, como este é o nosso primeiro episódio, quebrar este conceito errado, quebrar este mito. A ideia de crise, diferente do que muitas pessoas apregoam, não tem nada a ver com oportunidade. Uma crise, ela pode ter pelo menos 4 sentidos diferentes. Uma crise pode ser uma instabilidade, um momento de escassez, de adversidade e também, se nós pararmos para analisar, uma situação de conflito. Então, olha que interessante. A crise como instabilidade, ela se dá ou ela aparece sempre que a gente tem uma incerteza financeira. Por isso que esse período, de pandemia, esse período de isolamento social, colocou as pessoas dentro desse contexto de crise, porque de repente as pessoas se viram diante de uma incerteza financeira. A crise como dificuldade ou adversidade, ela também aparece quando você enfrenta resistências para poder fazer valer a sua vontade. A crise como conflito, ela aparece quando você tem que debater com um concorrente ou vencer uma concorrência para que você possa, de fato, alcançar os seus objetivos de negócio. E a crise como escassez é quando faltam recursos para que você chegue aonde você quer. Ora, se você é dono de um pequeno negócio, dono de uma micro ou média empresa, independente do tamanho, se você é dono de uma empresa, se você trabalha e recebe ali uma remuneração específica em virtude daquilo que você oferece, você sabe o que é uma crise. Porque no dia a dia de uma empresa você enfrenta adversidade, escassez, conflito e também você está ali o tempo todo diante de uma situação de incerteza. O mundo em que nós vivemos, ele é marcado por essas 3 características: incerteza, velocidade e, é claro, complexidade. Então, diante de um momento de crise, o empreendedor ele não se acovarda. Por quê? Porque empreender é lidar com crises. Então, aquela história de que na crise você encontra uma oportunidade, depende se os seus olhos estão abertos para isso. Crise não é igual a oportunidade. Crise é igual ao conflito, adversidade, dificuldade, escassez, instabilidade. Por isso que é importante que este nosso primeiro episódio quebre, por assim dizer, esse paradigma que muitas pessoas têm do que é uma crise. Uma crise significa que um período de transição está diante de você. Muitas pessoas não estão prontas para se mudar, para mudar de um período para o outro. Mas esse conceito nós vamos discutir no próximo episódio. Agora eu quero que fique claro para você o seguinte: uma crise, ela pode aparecer dessas 4 formas, escassez, adversidade, uma dificuldade para alcançar aquilo que você quer, um momento de conflito ou instabilidade. Eu não estou falando numa ordem justamente para que você não fique procurando fórmulas mágicas. Não existem respostas prontas para lidar com situações de crise. Essas respostas você vai ter que encontrar de acordo com o seu negócio, de acordo com o seu segmento. Você provavelmente já viu uma ilha com um farol. O farol, ele mostra o caminho a seguir, mas ele não faz você caminhar. O nosso trabalho com esta série é mostrar para você qual é o caminho a seguir, mas você, no seu negócio, na sua empresa, é que vai trilhar este caminho no dia a dia da sua organização.
Então, a primeira coisa que a gente precisava fazer, nós já fizemos, desmistificar o conceito de crise. Crise é um período de transição. Significa que aquilo que era já acabou e aquilo que vai ser ainda não chegou. Crise, o que era já passou e aquilo que vai ser ainda não chegou. Se você tem isso bem claro na sua mente, fica fácil você entender que empreender é lidar com crises. Se você é dono de um negócio, você já passou por muitas adversidades, por períodos de escassez, por instabilidade econômica, por situações de conflito, então não tem por que entrar em desespero. Se você resgatar as histórias de grandes empreendedores, você vai perceber exatamente isso. Por exemplo, você já deve ter comprado para o seu filho uma chocolatada, um creme de avelã chamado Nutella. Pietro Ferrero, logo depois da Segunda Guerra Mundial, percebeu que a Itália estava desolada e ele, como confeiteiro, pensou numa forma de inovar. O cacau já não estava tão acessível, ele falou assim, olha, por que eu não crio então um creme com um custo operacional mais baixo, mas que ele tenha ali uma essência de avelã, um gostinho de cacau ao fundo e que possa ser comercializado para que as pessoas consumam. Foi assim que ele criou a Nutella. Não sei se você sabe, mas no ano de 2016, a Ferrero, que é a marca detentora desse creme de avelã, que é a Nutella, faturou mais de 4,6 bilhões de dólares. Então note, num período de crise, ou seja, logo depois do pós-guerra, ele enfrentava escassez de recursos e ele inventou uma nova forma de fazer. Então note, uma crise, ela pode aparecer na forma de escassez. Pietro Ferrero fez o quê? Ele criou uma nova forma de fazer negócios. Talvez a crise que você esteja enfrentando seja uma crise de escassez. Escassez de clientes, escassez de recursos, escassez de matéria-prima. Então não está na hora de você começar a inovar? Deixe-me dar um segundo exemplo para você. Um belo dia, dois empreendedores, eles estavam indo de um lugar para outro, precisavam de um local para se hospedarem e não tinham acesso a hotéis. E aí eles pensaram, puxa, por que a gente não cria uma plataforma em que as pessoas podem registrar os seus imóveis, aquele cômodo vazio da casa, para que elas hospedem viajantes temporários? Foi assim que surgiu o Airbnb. É claro que isso foi um conflito de interesse com a rede hoteleira, mas não deixou de ser uma oportunidade que gerou também milhões de dólares para aqueles empreendedores. O Airbnb é o maior hotel do mundo e não tem um prédio físico. Por quê? Porque eles não tiveram medo da crise como conflito. No final da crise de 29, muitas pessoas ficaram sem emprego. E aí, diante daquela situação, elas pararam de investir. Eu não sei se você sabe, mas o povo americano tem uma cultura de investimento. E aí, logo após a crise de 29, as pessoas pararam de investir porque não tinham recursos para fazer isso. E aí um desses sujeitos que perderam o emprego e que já não tinham mais condições de investir, resolveu criar um brinquedo. Um brinquedo para fazer com que as pessoas brincassem de investir. Foi assim que surgiu aquele jogo que provavelmente você tem na sua casa, ou já viu alguma vez, que é o Banco Imobiliário. Grandes produtos surgem quando a pessoa está diante da incerteza financeira, como é o caso da criação do Banco Imobiliário. Isso para não dizer da adversidade que todo empreendedor tem que passar. Por exemplo, Salim Matar, que foi o criador da Localiza, ele criou a empresa dele no meio de duas crises, A primeira foi a crise de 73, a crise do petróleo, que atingiu o mundo todo. Ele tinha criado uma empresa com 6 Fuscas, lá em Belo Horizonte. Ninguém aconselhava investir em carro por conta do custo do combustível, em virtude da crise do petróleo. E Salim Matar falou, não, aqui eu estou vendo uma oportunidade. A pessoa que não tem carro vai precisar de um carro para se deslocar. E aí, em 79, com a segunda crise do petróleo do Oriente Médio, ele também não parou, ele conseguiu avançar, fazer com que a empresa crescesse,
mesmo diante de um período de incerteza e de adversidade. Então note, tudo isso que eu estou dizendo para você, citando aqui nomes de grandes empreendedores, né? Citando o nome de grandes empresas, é para ajudar você a perceber o seguinte: por mais que você esteja enfrentando instabilidade econômica, incerteza, conflitos de interesse, muitas vezes com seus concorrentes, às vezes você está enfrentando aí uma adversidade, uma falta de recursos que você não sabe explicar o que você vai fazer. E em muitos casos você também pode estar enfrentando uma crise, que é uma crise na prestação do seu serviço. Por que não inovar? Por que não pensar em maneiras de crescer durante a crise? É sobre isso que esta série vai tratar, tá bom? Nos próximos episódios, nós vamos falar sobre mudar para permanecer, vamos falar sobre assumir a liderança, vamos falar sobre criatividade e inovação, vamos falar sobre a importância de um sistema de vendas que dê sustentação para o seu negócio. Nós vamos falar também sobre gestão, sobre estratégia, sobre como você pode, daqui para frente, definir qual é o seu nicho de mercado, como inovar dentro do seu mercado, para que você continue crescendo com a crise. Então, por favor, fique atento a esta série de vídeos em que nós vamos falar sobre como reorganizar a sua empresa aqui pela TV Postos. Meu nome é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e consultor de empresas. E para mim vai ser um prazer compartilhar com você esses segredos sobre como crescer na crise. Até o próximo episódio. Tchau!